Meu bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui na nossa querida Messe de Amor, a fim de falar algumas palavras acerca da doutrina espírita e trazer ao nosso conhecimento alguns ensinamentos, dos quais hoje eu vou destacar o autoconhecimento. Mas antes de começar, gostaria de proferir uma prece a fim de que nossos corações possam se acalmar diante das dificuldades, e agradecer também à equipe da Sopa que esteve neste sábado em nossa casa, a fim de realizar mais uma vez esse trabalho tão importante e especial para nossa comunidade. Obrigada, Senhor, por tudo que temos, pelo alimento do corpo, pelo alimento do espírito. Pedimos as bênçãos do alto para mais uma semana que se iniciará amanhã, que seja uma semana de bênçãos, de alegria, de prosperidade, de saúde. E agradecemos então aos irmãos, aos voluntários desta casa, pelo trabalho na seara do bem. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, nos abençoando, nos intuindo em nossas palavras e em nossas ações. Obrigada, que assim seja. Eu também pedi a licença para ler uma pequena mensagem, do livro Receitas de Paz, da Joana de Ângeles, e ela diz assim: fixa-te nos ideais da beleza e do amor, sem te preocupares com as excentricidades em voga, e acende a esperança nas almas, conduzindo as tuas aspirações superiores ao encontro da tua ressurreição ditosa. Nas ciladas que se te apresentem na senda, assume a atitude de fé e ora, prosseguindo com destemor na certeza da vitória inquestionável que conseguirás. Então, que fique para nós esse pensamento de que nas dificuldades nós devemos sempre ter fé e acreditar que tudo o que acontece é o que deveria acontecer no momento certo, na hora certa. Então, para hoje o tema escolhido foi falar sobre o conhecimento de si mesmo, a importância dessa prática de autoconhecimento, porque é uma prática, é uma coisa que nós conseguimos de uma forma não muito rápida, mas de uma forma um pouco mais sistematizada, com muitas reflexões, como Santo Agostinho nos ensina na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Então, a pergunta que o Livro dos Espíritos nos traz é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Essa pergunta foi feita por Kardec aos espíritos superiores, e então foi respondido a ele que um sábio da antiguidade disse que para o homem se melhorar nessa vida e saber distinguir o que é o bem e o mal e resistir, mais ainda resistir ao mal, é conhecer-se a si mesmo. E Santo Agostinho nos dá uma receita. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Parece um tanto estranho, né, Santo Agostinho falar que ele procurou ver o que ele fez para o outro, né, e se ele gostaria de receber em troca aquilo que ele havia praticado, aquilo que ele havia falado, aquilo que ele havia pensado em relação ao outro. E
a oportunidade que Santo Agostinho nos fala é a oportunidade de ver no outro um pouco de nós. Ou seja, se eu faço e ajo e penso com relação ao outro como eu gostaria que o outro agisse, fizesse e pensasse em relação a mim. Para que eu possa dar a melhor resposta possível, é necessário essa reflexão diária. Então, Santo Agostinho já traz esse sistema, né? Ele fala, todos os dias, quando vivi na Terra, ao fim do dia, eu me interrogava. Então, ele fazia um questionamento a si mesmo. Ele não ficava afirmando, ele se questionava, ele se perguntava, será que eu fiz tudo certo hoje? Será que eu agi para com o meu próximo como eu gostaria que ele agisse para comigo? E então, seria uma forma da gente achar no outro, na nossa atitude para com o outro, o que nós mais gostamos, o que nós preferimos, o que é bom para nós. Esse autoconhecimento tão necessário é pregado também, é muito discutido pelo espírito Joana de Ângeles, trazida pela psicografia de Divaldo Franco. Então, Divaldo Franco, ele psicografa muito esse espírito chamado Joana de Ângeles, conhecido de muitos de nós, que em sua última encarnação foi uma freira, e esse espírito nos traz muitos conhecimentos acerca da psicologia humana. E sobre o autoconhecimento, ela traz o próprio autoconhecimento e os derivados desse conhecimento de si mesmo, porque não é fácil a gente praticar esse autoconhecimento. Vejamos que é tão difícil a gente se amar, né? É tão difícil a gente pensar em nós, mas não no seguinte sentido, do sentido egoísta, né? É no sentido de conhecer aquilo que está dentro de nós e muitas vezes não gostar, né? Porque nem sempre a gente vai gostar daquilo que nós encontramos em nós. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos desse tipo de atitude a fim de que nós possamos nos melhorarmos aqui na Terra. Então nós temos aqui uma grande oportunidade. E o Espírito Joana, ele nos fala que o autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil e do que é supérfluo, por exemplo, indispensável ou secundário, a vida feliz. Então, muitas vezes nós acabamos nos preocupando com coisas que não são tão importantes na nossa vida, né? Coisas que nós não precisamos, na verdade, e a gente acaba se preocupando tanto. E é por isso que a Joana de Ângeles nos incita, né, nos convence de que a todo tempo nós precisamos nos conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente consegue pensar, poxa, aquilo é importante para mim, né? Aquilo não é importante para mim, então eu não vou dar a devida atenção. Ela diz também que o autoconhecimento revela ao ser as suas possibilidades e limitações, abrindo-lhe, né, revela ao ser, ou seja, a pessoa, as suas possibilidades e as suas limitações, porque a gente sabe que nós temos limitações. Todas as vezes que a gente tenta ultrapassar essas limitações, a gente acaba se dando mal. Então nós precisamos saber daquilo até onde nós podemos ir, qual é o nosso limite, tanto nas dificuldades, nas alegrias, e também com relação ao nosso dia a dia, nossa vida, né? Não só nessas situações muito importantes e muito decisivas, mas também com relação ao dia a dia, de como a gente se torna uma pessoa melhor a cada minuto, a cada atitude. Então ela diz, né, que esse autoconhecimento abre espaços para a renovação e conquista de novos horizontes de saúde e planificação, sem consciência de culpa, sem estigmas. Então a verdade é que todas as vezes que nós pensamos
quase todas, né, que nós pensamos, eu preciso me conhecer, né, eu preciso pensar em mim, eu preciso fazer as coisas que eu gosto. Pode ser que dentro de nós pensemos, poxa, mas será que eu não estou sendo egoísta demais, né, em querer fazer somente as coisas que eu gosto, que eu quero? Depende da minha intenção, depende do que se quer com aquele tipo de atitude, aquele tipo de pensamento. Então, o que a Joana fala é que agindo em prol do autoconhecimento, nós estamos abrindo espaços de renovação, espaço de conquista interior. E com essas conquistas interiores, nós adquirimos mais saúde. E essa saúde, não só a saúde mental, mas como também a saúde física. Porque nós sabemos que a saúde mental, ela repercute no nosso corpo. Então, quando nós temos boas atitudes para com os outros, demonstrando que o nosso modo de agir é um modo que nós gostaríamos de receber em troca também, para que as pessoas agissem para conosco dessa forma, isso nos dá uma plenificação no entender desse espírito. Ficamos plenos. E sem consciência de culpa, não vamos nos sentir culpados por estarmos pensando em nós. A Joana, ela acaba dividindo o autoconhecimento e trazendo outras possibilidades dentro dessa seara, desse caminho. Ela fala em autoconsciência, em autoconscientização, ela fala também, por outro lado, em autodepreciação, fala em autodescobrimento, autodestruição, autoencontro, autoestima, autoidentificação, autoiluminação, autoperdão, autorrealização. Então, são derivações do autoconhecimento que acabam sendo importantes para a nossa evolução e para essa prática que Santo Agostinho inicialmente nos traz através do Livro dos Espíritos, que é essa busca pela reforma íntima, pela nossa melhora constante, mas muito calcado no outro, né, no que o outro faz para nós. Então, essa autoconsciência que a Joana fala nos conduz à compreensão de como se deve agir dentro dos códigos sociais, por exemplo, de ética, de interrelacionamento pessoal, estruturando-lhe a estabilidade. Essa conquista se expressa na graciosidade dos movimentos, na conduta jovial e enriquecedora de alegria, no intercâmbio fraternal de considerável rendimento emocional. Então ela coloca esse autoconhecimento e, portanto, essa autoconsciência também na conta da nossa convivência, porque nós sabemos que a convivência social, né, ela faz parte da nossa vida, é uma das leis morais que nós aprendemos, que é a lei de sociedade. Então nós só vamos conseguir viver bem em sociedade se a gente tiver essa consciência de que eu não vou me comportar de acordo com os códigos sociais e com os códigos éticos somente porque isso é importante para o outro. Eu vou me comportar assim porque isso também é importante para mim, porque isso me traz uma estabilidade e por consequência isso também leva uma estabilidade para as outras pessoas, um equilíbrio também para as outras pessoas. Quantas e quantas vezes alguém chega até nós e fala, ai, que bom que é ficar perto de você, né? Que bom que essa tua energia, né? Vamos dizer assim. Quando as pessoas falam isso para nós, é sinal de que nós estamos num certo caminho bom, né? Num caminho de progresso. É lógico que a gente não consegue ser o tempo todo assim, né? Com uma consciência emitindo boas energias o tempo todo, porque nem todo o tempo nós estamos bem, né? Haja vista que a gente sempre reflete do mundo que nós vivemos, que não é um mundo fácil, é
é um mundo que nós estamos aprendendo muita coisa, que nós estamos conhecendo muito das pessoas, mas essa reflexão sobre a necessidade, diante de tudo, diante da máxima do Cristo, que nós deveríamos amar a nós mesmos, né, ao outro como nós amamos a nós mesmos, ela nos coloca nesse roteiro seguro de que, poxa, estou fazendo certo, estou pensando certo. A outra, esse outro desdobramento que ela traz, né, o autodescobrimento. Então, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Muitas vezes porque a gente não quer esse autodescobrimento. Nós temos medo do que vem pela frente. Poxa, o que será que eu vou descobrir? Porque nós sempre esperamos que nós descobramos em nós coisas boas. Mas lá no fundo nós temos aquele sentimento de que nós não estamos num mundo como esse de provas e expiações à toa, né? Precisamos estar aqui nesse mundo porque nós estamos ainda compreendendo muitas coisas. Então esse desafio de hoje que Joana nos fala é um desafio urgente para nós. É urgente que nós possamos fazer essas reflexões. Isso é um processo, ela compara como um parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Então, todas as vezes que nós estamos praticando esse autodescobrimento, é como se nós estivéssemos nascendo de novo, conhecendo novas perspectivas, novas virtudes, ainda que elas não sejam as melhores. Mas nós passamos a compreender que esse nosso modo de ser, esse nosso modo de agir, está calcado naquilo que nós desejamos para nós. Então, por mais que a gente ainda não consiga agir de uma determinada forma, nós estamos plantando ainda, né, nesse movimento de plantar para depois colher esse autoconhecimento e aplicar ali na nossa vida em sociedade. Ela fala, olha que legal, o autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito. Então, que a gente sempre tem que ter essa confiança de que aquilo que nós estamos nos propondo, por mais difícil que seja, que aquilo vai dar certo. Vejam que um grande espírito, como foi Santo Agostinho, que fala para nós, que vem e nos encoraja a cotidianamente aplicar essa mesma atitude de esmiuçar ali as nossas ações para ver se nós agimos de acordo com o que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem para conosco. Isso tudo é um grande avanço, porque é um reconhecimento de que nós somos seres infalíveis, mas que nós podemos chegar lá. Nós podemos atingir aquilo que nós almejamos, desde que tenhamos dentro de nós essa centelha, esse autoencontro, né, esse reconhecimento de que somos seres imortais, filhos de Deus, que Deus é amoroso, bom, justo, né, o reconhecimento de que nós estamos na família certa, no lugar certo, na hora certa, participando daquele convívio que nos vai repercutir de uma forma melhor possível na nossa vida, ainda que muitas vezes nós não compreendamos que aquilo que nos acontece é o melhor, né? Muitas vezes a gente entende que o que é o melhor é aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós desejamos nem sempre é o que é melhor para o nosso espírito. Então a gente precisa investir nisso e para a gente obter bons resultados, como nos diz o espírito Joana de Ângeles. Ela diz ainda que o autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento e da emoção
através de uma equilibrada vivência, o que confirma o que Santo Agostinho nos diz, né? A hora que ele se coloca de uma forma tão humilde, né? Nos dando esse conselho. Faça isso, interroga a tua consciência, se pergunte, poxa, será que foi legal eu falar daquele jeito, eu pensar daquele jeito, eu agir daquela forma para com o meu próximo? Será que eu gostaria que as outras pessoas agissem assim comigo também? E cotidianamente nós vamos alcançando então esse clímax de experiências que a Joana fala. Ela diz ainda que o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que ela necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase, né? Quando a gente já pode falar, nossa, que bom, estou fazendo para o próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse para mim, né? E daí partir para o dia seguinte, né? Porque nem todos os dias nós vamos conseguir obter essa mesma resposta. Não, hoje eu agi para o próximo como eu gostaria que ele agisse para comigo. Vai chegar o dia que eu não agi para o próximo, né? Como eu gostaria que ele agisse para comigo. Vai chegar o dia que eu vou refletir e vou dizer, nossa, dessa vez eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia agir assim, né? Eu não gostaria que aquela pessoa fizesse aquilo comigo, falasse aquilo para mim, né? Por que eu falei aquilo para ela também, né? Será que essa discussão, esse debate, né, essa vingança, será que isso é salutar para o meu espírito, para a minha convivência e para a minha vivência espiritual aqui na Terra, né, de como eu descubro tudo isso? Então ela diz, né, que o autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexiva. Então ela nos lembra sobre a meditação, que é um pouquinho do que Santo Agostinho nos fala, só que o Santo Agostinho, ele nos coloca para falar, não, vai lá, examina a tua consciência, fica pensando nela, e nas suas atitudes. E o que a Joana de Ângeles fala se desculpe um pouquinho, se perdoe um pouquinho, né, medite. Tem hora que a gente não pode ficar pensando em nada, né? Que a gente não pode ficar pensando muito nas coisas, ao contrário, que a gente precisa deixar a vida, né, a maré nos levar para que a gente possa se acalmar e então obter os melhores resultados, as informações, as ideias mais positivas, buscando saber se e qual a finalidade da nossa existência corporal e do futuro que nos aguarda. Então é assim que a Joana nos fala. Ela fala também da questão da autoestima, do quanto é importante, né, a autoestima. A autoestima na vida humana é de relevante resultado, em razão de produzir fenômenos fisiológicos que decorrem dos estímulos emocionais sobre os neurônios cerebrais, que então produzem enzimas que concorrem para o bem-estar e a alegria do ser. Então, o fato de você se olhar no espelho, de você sorrir para você mesmo, de muitas vezes você conversar consigo, dizer boas palavras para você mesmo, se auto-encorajar, segundo Joana de Ângeles, são ações muito positivas para o nosso espírito e acaba agindo, inclusive, sobre os nossos neurônios cerebrais. Então, olha a importância. E como agem nossos neurônios, acaba também repercutindo em nosso corpo físico, em nosso bem-estar. Então, é mais uma dica que esse espírito de Skoll nos dá. Ela fala sobre a autoidentificação, né, dizendo que também é um pouco diferente. Auto-identificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstância de conveniência, sem a real anuência do si profundo. Então, o autoconhecimento, ele deve fugir daquilo que nós pensamos como as outras pessoas acham que é o certo, né? Porque ao mesmo tempo que nós pensamos, será que eu agi com o outro como eu gostaria que o outro agisse para comigo?
é diferente, porque eu tô pensando em mim. Eu tô pensando que eu gostaria que aquela pessoa me fizesse ou me falasse alguma coisa, então eu também ajo assim para com ela. Então é uma via de mão dupla e isso só pode resultar em boas colheitas. Então que a gente não pode agir das formas que nos são impostas, constrangidas, que nos são impingidas, sem que a gente concorde com elas. Então nós precisamos fazer essas reflexões e ver se realmente é aquilo que nós estamos precisando, que estamos querendo, que estamos naquele momento nos identificando. A autoidentificação, embora a diversidade de conceituação, como por exemplo, o autoconhecimento, pode ser considerada como a conquista dos valores nobres e libertadores que se transformam na suprema aspiração do ser. Veja que muitas vezes eu quero ser como alguém que eu suponho ser bom, que eu vejo que é um exemplo, que está agindo de uma forma que eu gostaria de agir igual, que eu gostaria de agir como aquela pessoa e que agissem para comigo, da mesma forma que aquela pessoa age. Então isso nos ajuda a conquistar esses valores, esses valores nobres que nos libertam. Muito ao contrário de nos causar imposição, constrangimento, eles nos trazem liberdade mesmo de como nós queremos agir diante da nossa vida, da nossa própria liberdade. Ela fala de uma terapia de desidentificação ou autoidentificação e que essa terapia proporciona humildade, respeito pela vida, solidariedade, conduzindo o indivíduo para desenvolver papéis de pais, protetores, filhos, bons filhos, amigos, esposos, executivos. Então, em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa emoção, demonstrando que esses são deveres a atender no conjunto social, mas não apenas isso, que são parciais, desde que se é o agente de todas as ocorrências, ou seja, a gente consegue ser o dono das nossas próprias atitudes e não apenas um personagem, alguém que está ali, observando como você mesmo está agindo em determinadas situações. Por exemplo, você se torna dono da sua própria vida e gosta, mais do que tudo, gosta daquilo que você está sentindo, gosta do que você está vendo, e espera dos outros, espera de si mesmo atitudes boas em prol das outras pessoas. E assim, também entendendo que as outras pessoas agirem para conosco como nós gostaríamos, não são coisas fáceis de se fazer, são situações que muitas vezes nos colocam em tristeza, em desapontamento, em descompreensão, em falta de compreensão, melhor dizendo, em descompasso com aquilo que nós gostaríamos. A gente fica esperando do outro alguma coisa que o outro não tem a mesma capacidade que nós teríamos para fazer. Então a gente precisa superar também um pouquinho disso quando a gente faz essa terapia de desidentificação. A autoidentificação, portanto, é conseguida partindo-se das sensações para as emoções, para o intelecto, chegando-se ao centro da autoconsciência. Então, Joana nos fala, nos traz esse modo de agir partindo das nossas sensações. Então, são aquelas sensações que nos trazem conforto, que nos trazem bem-estar e prosseguir a nossa vida buscando situações que vão nos trazendo essas emoções e aí então nós estaremos repercutindo essas emoções, esses sentimentos nas nossas ações
e, portanto, podendo passar melhores situações e melhores condições de viver em sociedade, né, e de se autoconhecer mesmo, né, de se auto-identificar no lugar em que a gente vive. Ela fala também da autoiluminação. Ninguém conhece identificar-se com a autoiluminação, não estando disposto ao esforço para educar-se, comportando-se com equilíbrio diante das circunstâncias que defronta no processo social, assim como nos fenômenos de ocorrências pessoais. Ou seja, a gente precisa querer, né? E quando a gente entra nesse processo de autoiluminação, a gente é como uma mariposa, né? Um inseto procura a luz, né? Nós vamos atrás da luz porque é ali que nós conseguimos nos conectar, nos enxergar de alguma forma e nos conhecer. Por fim, o auto-perdão, né? Que nós, além da autorrealização, o auto-perdão é um exercício muito importante que também exige esforço, como a Joana nos conta, né? Porque ela fala que nós somos muito frágeis, e é verdade, né? E como um indivíduo frágil, ele deve se conceder a oportunidade de reparar os males praticados. Então não adianta nada chegar todas as noites e a gente pensar como Santo Agostinho nos disse, né? Conhece-te a ti mesmo, examina ali tua consciência, vê o que você fez, o que você fez, o que você praticou é o que você gostaria que as demais pessoas fizessem também para com você. E a gente só encontra coisas negativas. Poxa, meu, agi só errado, né? Tô fazendo tudo errado. E a gente não se auto-perdoa. Então é o que ela fala, que isso é muito importante, né? Que primeiro, que nós nos reconheçamos frágeis, nos conheçamos como seres passíveis de erro, mas com vontade de nos auto-iluminar. E essa auto-iluminação, ela pode se dar através do auto-perdão, né, da compreensão de nós mesmos. Não é passar panos quentes nas nossas atitudes, mas entender que nós podemos modificar as nossas emoções, as nossas sensações e assim então levar essa produção, né, das nossas reflexões para uma vida melhor, de prática de pensamentos melhores e, portanto, atitudes melhores para com os outros e cada vez se reconhecendo mais naquilo que nós fazemos ao outro e, portanto, assim, nos amando. E, por fim, ela fala da autorrealização, que é o grande fanal da vida, né? O grande objetivo é essa autorrealização, esse autoencontro. E esse autoencontro nada mais é do que a gente buscar o encontro com o sagrado, o encontro com o divino, esse encontro com Deus. Né? Não adianta nós queremos nos encontrar com Deus quando nós estamos muito para baixo. Né? A autorrealização, ela vem, ela nos coloca muito próximos de Deus, como ser entendendo aquelas máximas que ele nos disse através de Jesus: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, né? Vocês importam para Deus, vocês são a razão do Pai Celestial fazer tudo que ele faz, né? Criar tudo que ele criou. Então, essa autorrealização, ela é um processo, como a Joana fala, de autoconquista, né? É um halo, né? que nos coloca em conexão com nós mesmos e nos harmonizam, então, os sentimentos, as razões e as aspirações. Então, já chegamos ao fim da nossa reflexão sobre hoje, sobre essa necessidade de autoconhecimento, e eu gostaria então de desejar que todas elas tenham sido importantes para você, como foram importantes para mim. Agradecer a tua atenção, o teu carinho em nos ouvir
até o final. Que todos tenham um ótimo fim de semana e até a próxima oportunidade. Paz e bem.